Geocentrismo versus heliocentrismo. Geocentrismo é a ideia de que a Terra está no centro do mundo e os outros corpos celestes se movem ao redor dele. Esse modelo foi proposto por Ptolomeu no século II d.C. O heliocentrismo, por outro lado, é a ideia de que o Sol está no centro e os outros astros, junto com a Terra, se movem ao redor do Sol. Esse modelo foi proposto por Nicolau Copérnico durante o século XVI, porém foi altamente reprimido por causa de motivos religiosos. Após sua morte, outros continuaram seus estudos, incluindo um alemão chamado Johannes Kepler, que chegou a importantes conclusões sobre os movimentos dos astros. Essas conclusões foram chamadas de Lei de Kepler. Então vamos falar da primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é conhecida como Lei das Órbitas. É preciso conhecer dois termos para a compreensão dessa lei, sendo eles afélio e periélio. Quando o planeta está mais afastado do Sol, ele está em seu periélio. Enquanto isso, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele está em seu afélio. Com isso, é possível calcular o raio médio de sua rotação em torno do Sol, que é dado pelo seu afélio mais seu periélio dividido por 2. A segunda lei de Kepler é conhecida como Lei das Áreas. Essa lei diz que corpos percorrem áreas iguais em tempos iguais. Assim, é possível escrever que a área é igual a constante k vezes o tempo. E então a terceira lei de Kepler. Essa lei diz que o quadrado do período de revolução, também chamado de translação, dos planetas é proporcional ao cubo de raio médio de suas órbitas. Após Kepler, um outro nome conhecido no mundo da astronomia é Newton, que criou a Lei da Gravitação Universal. Ele afirma que a força é proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa, mais forte a força. Ele também afirma que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos, ou seja, quanto mais distante um do outro, menor é a força de atração. Assim, chegou-se na equação: força é igual à constante da gravitação universal multiplicado pelas massas dos corpos dividido pelo quadrado das distâncias. Como acabamos de ver pela lei de gravitação universal de Newton, quando um objeto é soltado nas proximidades de um astro, esse corpo será atraído pela sua força de gravidade. A região em torno do espaço, que se nota a uma aceleração gravitacional, é chamada de campo gravitacional. Agora vamos falar de corpos em órbita. Já parou para se perguntar por que um satélite fica em órbita e não colide com a Terra? Bem, isso acontece pela força da órbita. Quando um foguete é lançado para colocar um satélite em órbita, ele dará velocidade suficiente ao satélite para que ele fique em uma órbita estável. Essa força também envolve a força centrípeta, mas, como ela não é o assunto desse vídeo, vamos mostrar que a fórmula para a velocidade é dada pela raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do corpo habitado dividido pelo raio. Assim também, é possível calcular o tempo que leva para um corpo orbitar na qual a trajetória é considerada circular, com 2 vezes π vezes a raiz quadrada do raio ao cubo, dividido pela constante gravitacional vezes a massa do corpo orbital.